Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu Espírito que está aqui nesta manhã, no nosso meio, e nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Oh Espírito Santo, toca no nosso coração, não permita que nada roube a palavra que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Pai. Aleluia. Tu és santo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não há outro como o Senhor, nunca houve, nunca haverá. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Aleluia. Vamos agora termos reverência na casa de Deus. Vamos nos dedicar à palavra. Evite andar, levantar, sair agora do ambiente, né? Você que está com o teu filho, não impeça o teu filho de entrar na presença de Deus. Deixe ele aqui conosco, mas cuide dele de uma maneira que ele possa estar participando do culto sem atrapalhar, sem gerar nenhuma distração. Aleluia. No princípio criou Deus, Gênesis 1, os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. No verso 5, chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, manhã, e esse foi o primeiro dia. Uma coisa que nos chama muita atenção, logo no início, já no livro de Gênesis, é o poder que a palavra de Deus tem em ser uma palavra criativa, uma palavra que cria. Há poder em nossas palavras. A Bíblia diz que o poder da vida, da morte está onde? Na boca. A Bíblia fala que a língua é um pequeno órgão, e quem consegue dominar, refrear essa língua, vai ser uma pessoa bem-sucedida. Querido, nós temos que entender como é poderoso o poder das palavras no mundo espiritual. Aqui fala que a terra, ela estava sem forma e vazia, né? E fala da condição, do cenário todo. Coloca todo esse cenário e duas pequenas palavras mudam esse cenário. 3 palavras: e disse Deus. Talvez você entrou aqui nesta manhã e existem áreas da tua vida que estão sem forma, com trevas, um abismo sem fim. Mas eu quero te dizer 3 palavras que mudam a tua história. E disse Deus. Porque havendo Ele dito, querido, havendo Ele falado, acabou. Toda a nossa circunstância pode mudar. As palavras, elas são decretos, tanto de vida, tanto de morte. Você já imaginou que tem pessoas hoje que sofrem, até hoje, por conta de uma palavra que ela ouviu de alguém? Tem filhos que têm dificuldade de romper em áreas da sua vida, por conta de uma palavra que ouviu do teu pai, da tua mãe, de alguém importante, que tinha um papel importante na sua formação. Palavras são decretos. Eu tenho um livro lá em casa, que eu não li ainda, mas eu vou ler, que é mais ou menos assim, falar, nunca um ato inocente. Às vezes, a gente tem um costume muito de brincar e falar, é brincadeira, e as pessoas falam, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não é que a gente tem que ser chato, não pode brincar com mais nada, não é isso. Mas você tem uma arma na sua boca, e você tem que tomar cuidado com o que você fala, senão você pode matar uma pessoa, você pode destruir a vida de uma pessoa. Você pega a maioria dos casos, não justifica, mas muitos dos casos entre os adolescentes, em que eles cometem esses crimes em escolas, em que eles entram com uma arma escondida e atiram nos seus colegas, não justifica, como eu estou falando, não estou incentivando nada, mas são por conta de palavras que feriram, e a pessoa não deu conta de
vencer aquelas palavras, porque aquelas palavras não eram só palavras, se tornaram o quê? Decretos sobre a vida daquela pessoa. Eu quero que você saia daqui desta manhã entendendo que palavras são decretos. O que é decreto? É uma declaração. É uma declaração que vale mais do que um papel escrito, assinado. É a tua palavra. A Bíblia fala que todos os meus dias e os seus dias, tudo que nós falamos está sendo registrado no céu. Você sabia disso? Você que é um mini enciclopédia ambulante, se você não souber, você pode inventar qualquer número que eles vão acreditar. Você tem ideia, eu já vi isso, mas esqueci quantas palavras por dia uma pessoa fala? Parece que é 15 mil um homem, né? É verdade. Se eu não me engano, parece que um homem fala uma coisa de 5 mil e a mulher 15 mil, sério. Aí ó, já estão falando já, ó. Já começaram a se defender, ó. É Deus que te justifica, calma aí, irmã. Já começaram a falar. Aí, na sexta-feira, quando a gente estava aqui no culto, os homens estavam com as malas, com as coisas todas, a gente se reuniu aqui para preparar para ficar para a igreja, e a gente tentando falar, que os homens tudo tímidos, uns homens assim meio vergonhosos, e aqui ao redor nosso parecia que nós estávamos sendo atacados por uma milícia. As mulheres... Eu falei assim, 1 minuto de silêncio entre nós aqui. Aí eles ficaram assim, ouvindo, eu falei assim, olha do que vocês vão ficar livres esses dias. Ele já pesquisou aqui, o irmão Google. Como é que é? O homem fala em média 7 mil palavras por dia, a mulher 20 mil. Sem contar os pensamentos. O que você tinha vontade de falar. Aí chega o final do dia, você olha para o teu marido, você não me deixa falar. Minha filha já falou 3 vezes mais do que eu hoje. Amém? Brincadeiras à parte, é muita palavra. Você já imaginou? Tem um filme de humor, acho que é do Ed Murphy. Quem já viu? Uma árvore, e tudo que ele vai falando, toda vez que ele vai falando, vai cair no quê? A folha. E ele tem que utilizar muito bem aquelas palavras. Olha para mim. Ele tem que utilizar muito bem aquelas palavras, porque uma hora vai sobrar uma única folha, e quando a última folha cair, a árvore morre. A árvore simboliza o quê? Vida. Você muitas vezes tem gastado a sua vida em palavras. Existe o texto original desse texto que eu li. Eu tenho lá em casa a Torá. E na Torá não fala que a terra era sem forma e vazia. A palavra fala no original, a terra tornou-se. A gente tem que entender, a gente é tão pequenininho que a gente lê esse texto e acha que tudo começou aqui. Querido, tudo não começou aqui não. A Bíblia fala que Jesus é a primícia de toda a criação de Deus. Tudo começou nele. E tudo se converte nele, tudo volta para ele. Amém? Eu estou falando de algo que glorifica Jesus. Amém? Então a Bíblia fala que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque simplesmente Deus é um Deus arrogante, ou tem crise existencial, falou, eu sou Deus, eu fiz isso aqui, eu não quero nem saber, então tudo é meu. Não, simplesmente porque é de direito, porque tudo começou com ele, tudo termina nele. Jesus é a primícia da criação de Deus. A primeira criação de Deus não foi a terra, nem eu e você, nem as árvores, foi Jesus. Amém? Então, o que acontece? Tudo que Deus faz, ele é perfeito. Só Deus tem o poder criacional. O diabo não tem poder criacional. O diabo, ele imita o que Deus faz. O diabo, ele utiliza a autoridade que foi dada a você e que você omite, ele utiliza para um fim. Ele tem essa capacidade. Ele é como se fosse, o diabo é como se fosse um parasita, um carrapato que está vivendo, sobrevivendo do sangue de alguém. Você olha um cachorrinho que você tanto ama, daqui a pouco você está passando a mão nele e vê lá um inseto que não faz parte da anatomia do corpo dele, que é um parasita que está vivendo ali somente encostado, travado, sugando sangue. Assim é o diabo. Deus cria tudo perfeito. Mas por que a terra se tornou sem forma? Por conta de decretos. Houve guerra no céu,
uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus juntamente com Satanás, e eles foram lançados, muitos acreditam, eu também, na terra. E quando eles vieram para a terra se tornou sem forma e vazia. Quando o diabo ele entra na vida das pessoas, ele deixa as pessoas sem forma e vazia. A Bíblia diz: o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Você já parou para pensar como que você pode roubar e destruir alguém que você já matou? Matar, roubar e destruir. Por que ele mata, depois ele rouba e destrói? Como assim, Diego? Porque o diabo, ele tira a vida sem tirar a existência. Ele mata porque ele tira a vida de você, ele tira a esperança, ele tira os sonhos, ele rouba as palavras, os decretos de Deus em relação a você. Você pensa o que sobre você todo dia? Ah, eu sou feio, ah, eu sou assim, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou alcançar, eu não sou capaz, ah, para que eu vou servir a Deus? Eu não tenho nada para oferecer. Mas olha que a palavra de Deus fala: eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Deus já começa no texto de Isaías nos confrontando. Você não sabe, nem você sabe qual é o pensamento correto em relação a você. Nem outra pessoa sabe. O diabo não sabe. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro que eu desejo a vocês. Querido, você pode pensar mal em relação a você, mas eu quero te dizer, Deus não pensa mal em relação a você. Deus pensa bem. Deus tem planos de bem para você. Por isso a palavra de Deus fala: os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos planos. A própria palavra de Deus diz: você sendo mau, se o teu filho pedir pão, você não dá pedra para ele, você dá pão. O que dirá o Deus do céu, o Pai do céu, que é bom em todas as suas obras? Se você é um pai falho, negligente, você luta para dar o melhor para o teu filho, o que o Pai do céu fará por você, pelo teu filho, pela tua esposa e pela tua descendência? Creia nisso. Você precisa crer nisso. Então muitas vezes você pensa mal em relação a você, mas Deus não pensa. A Bíblia fala: assim como a chuva cai e prepara a terra para aquele que semeia, e para aquele que colhe o trigo, para preparar a massa para o pão e para alimentar outros. E aquela chuva, ela não volta para o céu, porque toda chuva que cai na terra, ela vai para a terra, depois ela evapora, volta para o céu, é um ciclo. Transforma o quê? Escola, vamos lá, em nuvem. Essas nuvens se formam e depois preparam de novo o quê? A chuva, e cai na terra. E a terra chupa, ela evapora, ela sai do estado líquido para o gasoso, sobe de novo, se transforma em nuvem, e é um ciclo sem fim. Ele faz essa comparação e fala: da mesma forma, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o desejo do meu coração na vida daqueles que creem nisso. Aleluia! Deus está no trono dele assim, falando: cadê a palavra que eu lancei? Cadê a palavra que eu lancei lá na terra? Não voltou ainda. Sabe por que ela não voltou ainda? Porque ela ainda não encontrou lugar em você com fé para cumprir. Você precisa crer. Essa palavra precisa voltar para Deus como fruto daquilo que ela germinou em você. Amém? Por isso que quando Jesus, querido, fala para o teu irmão: aprenda a morrer vazio. Sabe qual é o lugar com maior sonhos? Sabe qual é o lugar de maior sonhos na face da terra? Cemitério. Sabe por quê? Lá está enterrado alguém que um dia quis ser um missionário, mas não deu tempo porque estava priorizando outras coisas. Lá está enterrado alguém que um dia sonhou em ser médico, por vocação para cuidar de pessoas doentes, mas não teve tempo porque estava fazendo outras coisas. Muitas pessoas morrem cheias de sonhos e projetos que Deus colocou nelas. A Bíblia fala que é Deus que coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus colocou em você o querer, e o mesmo Deus que plantou esse sonho em você, Ele dá a capacidade de você realizá-lo. Amém? A Bíblia fala que a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para completá-la. O problema então não tem a ver com Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele zela por sua palavra.
e que o que ele fala, ele cumpre, porque ele não pode negar a ele mesmo. Mas muitos de nós estamos frustrados, muitos de nós estamos decepcionados. A Bíblia fala que a esperança que se adia adoece o coração. Muitos de nós estamos doentes no coração, porque nós temos adiado o sonho de Deus para nós. Deus tem te chamado, Deus está te chamando de novo nessa manhã, mas você tem adiado, você tem falado, não é o momento, é o momento de eu fazer outras coisas, e você está correndo atrás de tantas coisas, e você se sente vazio, porque uma única coisa te falta: você está debaixo do decreto e da palavra do chamado de Deus para a sua vida. Quem entendeu isso? Então, quando Deus, Ele olha a terra se tornou sem forma e vazia, Ele olha toda aquela condição. Um ato muda toda aquela condição. Que ato? A palavra de Deus, a fala de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No original, não é haja luz. Quando eu li lá na minha Torá, eu achei tremendo isso. No original fala: seja luz, e foi luz. Deus, ele pode criar a luz a partir do nada? Sim, ele é criador, ele tem poder criacional, ele tem poder criativo, ele pode. Mas a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Por quê? Porque as trevas cobriam toda a terra, não tinha dia. Sabe aonde que há deformidade? Sabe aonde que há vazio? Aonde tem trevas. Só há lugares vazios, só há lugares sem forma, lugares desalinhados, aonde a palavra e a luz de Deus ainda não chegou. Por isso que a Bíblia fala que a luz dissipa as trevas. Não é no sentido somente natural, acende a luz aí. Não, é no sentido que aonde a palavra entra, a verdade entra como uma luz, ela coloca para fora toda a dúvida. Todo decreto é revertido de trevas para a luz. O que a palavra fala? Porque ele nos chama. O que é chamar? Liberar uma? O que é chamar? Chama alguém do teu lado e pelo nome, vai. O que você fez? Você liberou uma palavra. A Bíblia fala que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda vez que Deus abre a boca e chama, Ele tira você de uma posição de treva e coloca em luz. Amém? Todas as vezes que Ele te chama, Ele dá forma numa área da tua vida que não tem forma. Todas as vezes que Ele te chama, Ele preenche um vazio, um abismo que está dentro de você. Todas as vezes que Ele te chama, Ele tira o abismo que está entre você e aquilo que Deus tem para você. Quantos estão aqui comigo hoje? Então é importante você estar atento ao chamado de Deus, porque quando Deus te chamar, Deus vai inverter, vai mudar o decreto da sua vida. Amém? Quantos entenderam? A Bíblia fala que Eli, um sacerdote ele vivia do altar e para o altar. Um sacerdote, ele não trabalhava, ele não tinha nenhum outro tipo de ocupação. Ele não dava forma à sua vida. Ele não podia decidir o seu futuro. Ele não podia nem tampouco planejar qualquer coisa. Ele vivia exclusivamente para ouvir a voz de Deus. E essa voz, essa própria voz o alimentava a sua alma, preenchia o vazio do seu ser, alimentava com alimento natural, alimentava o seu espírito. Só que Eli começou a parar de dar ouvido à voz de Deus. Fala que ele ficou cego e ele ficou numa cadeira de balanço. Fala que os seus filhos estavam fazendo o que queria dentro da casa de Deus, e ele não fazia nada. Ele não liberava uma voz. Quando ele liberasse uma palavra de ordem, uma voz, os filhos teriam que vir e se alinhar com aquela palavra, e as trevas teriam que ser dissipadas. Está entendendo? Só que ele não fez isso, ele preferiu ficar quieto. Então Deus levanta outro, e então ele levanta Samuel. E quando ele levanta Samuel é chamado pelo nome. E sabe o que significa Samuel? Deus ouve. Deus ouve. O povo estava chorando. Cadê a revelação? Cadê a palavra? Não tem.
Eli, que é o sacerdote que deveria trazer a palavra. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Eli, que tinha que trazer a palavra, está lá sentado na cadeira de balanço. Balanço fala de uma situação confortável. E ao mesmo tempo que fala de uma situação confortável, fala de como se fosse uma posição que hipnotiza você. Você pega uma criança, ela pode não estar com sono, você pega no colo e fica assim, ó. Daqui a pouco ela vira o olho e dorme. Pega qualquer pessoa que está um pouquinho cansada e fica assim com ela, um adulto. Ou você pega um carro, está viajando, a tua esposa está do lado, você vai dormir bem? Não, vou ficar com você. Daqui o carro começa a saculejar, quando você olha no retrovisor, está todo mundo dormindo, babando. Por quê? É uma posição que traz sono, traz inércia. Você está se movimentando, mas ao mesmo tempo está inerte, porque você se movimenta, mas não sai do lugar que você está. Há muitos que estão numa cadeira de balanço, eles estão se movimentando e acham que estão tendo alguma evolução, mas eles não estão saindo da posição que estão, de inércia, estão em dúvidas, estão em trevas, e não estão ouvindo a Deus, e começam a ficar sonolentos, a dormir, e o Senhor está falando, desperta você que está dormindo, desperta. Você acha que está se movimentando, mas você não está indo a lugar algum, você está se movimentando sobre um ponto fixo. E então o povo está clamando para ouvir a voz de Deus. Então uma mulher começa a chorar e orar, falar: Deus, meu sonho é ter um filho, mas se você tiver a graça de me dar um filho, ele não vai ser meu, vai ser teu, eu vou te consagrar ele todos os dias. Nós vamos consagrar hoje uma criança. E foi assim que essa mulher orou, e Deus ouviu. O que a Bíblia fala? Clama, do mesmo jeito que Deus fala a nós, nós também devemos falar a Deus. Oração não são rezas repetitivas, é falar a Deus e ouvir a Deus. Eu gostei do que o pastor Adriano disse ontem, que eu me identifico com isso. A maioria das minhas orações, sabe quais são? Em silêncio. Esses dias eu vi uma imagem que eu achei bonita, uma pessoa chorando, e estava escrito assim: pode chorar, que Deus ouve como uma oração. Deus entende, Deus colhe. A Bíblia fala que Ele colhe a lágrima dos santos, que há um recipiente no céu onde Ele colhe as lágrimas. Olha o que o irmão fala assim: choro é oração também, é clamor. Fala para ele: pode chorar, que Ele ouve. Quem está entendendo? Ele colhe as nossas lágrimas. Então muitas vezes eu oro, sabe como? Eu fico na presença dEle, só contemplando Ele, chorando, e eu não tenho nada para falar, mas eu sei que eu estou orando, porque o meu espírito está encontrando com Ele, está conectado a Ele. Não é não é a religião, não é o quanto você faz, não é você pegar uma cartilha, vamos orar, não é isso, é você achar Ele no espírito. E então Deus atende a oração daquela mulher e do povo, e Deus manda Samuel, que é o que? Deus ouve. Deus está o que? Ouvindo. A Bíblia fala que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem o ouvido dele tampado para que não possa. Então, querido, abre a tua boca e profetiza, fala, clama a Ele, porque Ele vai falar de coisas que você ainda não sabe. Vai ter um ponto cego na tua vida, de trevas, e quando você clamar a Ele, Ele vai falar a você, e então o ponto cego, as trevas vão sair, e você vai saber de coisas que você ainda não sabe, coisas ocultas vão ser descortinadas para você. Quem está entendendo? Então Ele manda Samuel, aí Samuel começa a ter um desejo muito grande de estar no templo, de dormir no altar, de ficar no altar, e ele começa a ouvir: Samuel, Samuel. Ele vai lá: Eli, o Senhor me chamou? Imagina só, se de dia o cara ficava na cadeira de balanço, que dirá de noite ele ia chamar o menino? Não, te chamei não, menino, vai dormir. Aí o menino vai: Samuel, Samuel, o Senhor me chamou? Não, não te chamei. Segunda vez. Vai, a terceira vez. Na verdade, Deus estava fazendo um processo de tratamento com duas pessoas. Ele estava despertando a voz profética. Samuel não sabia quem estava falando com ele, mas ali já havia uma voz que estava despertando Samuel. Talvez vocês são crianças e às vezes nem compreendem o que está acontecendo, mas vocês estão ouvindo, enquanto tem adulto que não está ouvindo. Samuel ouviu a voz do Espírito, sem conhecer teologia, sem conhecer as leis sacerdotais e proféticas. Ele estava ouvindo.
Porque Deus deu um nome para ele, chamou ele pelo nome, Samuel. Então, no original, Deus está falando: Deus ouve, Deus ouve. Deus ouve, Deus ouve. Deus ouve, Deus ouve. E se porque Deus ouve, por que você não clama? Por que ali você está na cadeira? Por que você está assim, inerte, no mesmo lugar? Então, quando ele entende o que? É aquela voz que há muito tempo eu não escuto, porque eu fui inconsequente, eu procrastinei o propósito, eu retive a voz. A Bíblia fala: não extingais o fogo do Espírito. Sabe aquela voz tão linda, tão doce, que de madrugada vem e te chama, e você levanta, e você dobra os seus joelhos, e você começa a orar. E quantas vezes você falou: agora não, você disse não para a voz. Então a voz, ela não te chama mais, porque se Deus ouve, você também tem que aprender a ouvir. Não ouvir no sentido de entrar aqui e sair aqui, mas não ouvir no sentido de estar disposto. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. A te ouvir. Tem que estar disposto para ouvir Ele. E então Ele falou: quando você voltar e a voz te chamar, fala para ela, fala que o seu servo ouve. Você quer que Deus fale, mas você está disposto a ouvir o que Deus tem para falar? Eu tenho aconselhado muitas pessoas, sabe o que eu venho visto nessa geração? Que ela quer que você fale o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir o que ela precisa ouvir. Ela não quer ouvir a voz que vai dissipar a treva. Quando a voz do Senhor entrou na terra, Ele disse para a treva: seja luz. É poderoso fazer a luz do nada, mas é mais poderoso ainda virar para as trevas e falar: a partir de agora, você vai ser luz. E ela teve que se tornar luz, porque as palavras de Deus são decretos. E uma vez Ele tendo falado, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Então você precisa da palavra dele, mas para isso você precisa estar disposto. Certa vez eu estava lendo um livro de história de avivamento, e um grande avivalista, ele disse: você tem que estar disposto a ser a resposta daquilo que você ora. Muitas vezes nós oramos por coisas que ou por circunstâncias que nós não estamos dispostos em ser a resposta. Aí eu vou orar pelos moradores de rua, tá? Começa a orar. Aí daqui a pouco Deus põe compaixão no teu coração, e você não tem a coragem de fazer uma comida e levar para ele nas ruas. Você está orando para Deus levantar outro. Se você não está disposto a ser a resposta da sua oração, não ore, porque isso é hipocrisia. Quantas pessoas estão pregando nos altares hoje, e você chega na igreja e sai mais vazio do que você entrou, porque só são palavras, mas não tem autoridade, porque não vive o que está dizendo. A unção é resultado das suas escolhas e das suas renúncias. É resultado da sua história. Elias vira cheio e fala: pela palavra que sai da minha boca eu digo, como uma voz de juízo, que não haverá chuva enquanto eu não abrir minha boca de novo e não falar. Querido, que profeta é esse? Meu Deus. O que a palavra de Deus diz? Profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Aí esse profeta fala o quê? É juízo. Vocês vão plantar e não vão colher. O que vocês já plantaram vai morrer, porque não vai chover, até que vocês se voltem para Deus. A mesma palavra que constrói, ela tem o poder de desconstruir. Ele pega a treva e fala: seja luz, e foi.
E ele pega a palavra e fala: não vai chover, e tudo vai secar. E não chove, e tudo seca. São decretos. Então, de repente, ele sobe no monte, com Acabe, e fala: aparei o teu cavalo, vai. Por que eu tenho que ir? Vai. Porque eu já vejo a mão do tamanho de um homem. Uma nuvem está se formando e a chuva vai vir. Por quê? Porque a boca do profeta falou. Nós precisamos de profetas. A igreja é constituída por 5 ministérios: apostólico, profético, pastoral, evangelístico e de mestre. Mas existem 2 coisas principais que nos últimos dias vão ser levantadas para atrapalhar a obra de Deus. Nos últimos dias não fala dos falsos apóstolos. Nos últimos dias não fala dos falsos pastores. No último dia não fala que haveria falsos evangelistas. Fala que haveriam falsos mestres com falsos ensinos e falsos profetas. Falsos mestres porque são aqueles que de uma forma pedagógica querem parecer que são de Deus, não sendo, ensinando ensinamentos que não são de Deus. Falsos profetas, aqueles que estão liberando falsos decretos, que não estão alinhados com os decretos do céu. Então você tem que estar atento. Não é porque tem falso profeta que não tem verdadeiro profeta, não. Não é o falso que condena o verdadeiro, querido, mas é o verdadeiro que condena o falso. Então tem profeta de Deus na terra, sim. E ele, na atitude dele, vai mostrar quem é o falso. Você está entendendo? Você está sentindo a atmosfera? Então Samuel fala que o teu servo ouve. Então o servo ouve e Deus ouve também. O servo fala e Deus também fala. Deus fala, o homem fala. O homem ouve, Deus ouve. É um relacionamento. É um diálogo, não é um monólogo. Aí você vai orar: amado Deus eterno Pai, estamos aqui nesta manhã para louvar o teu santo nome. A terra está dos teus pés, nós estamos aqui. Blá, blá, blá. Você não sabe nem o que você está falando mais. Você está que nem um papagaio falando no automático, religioso. Qual que é a diferença de você para qualquer outra religião? Para qualquer outra coisa, a pessoa que está lá com mantra. Qual que é a diferença? Nenhuma. Espera aí. Aí Deus está falando assim, Deus está esperando você respirar para falar: posso falar também um pouquinho? Posso entrar na conversa? Não é um monólogo, é um diálogo. Deus, Ele quer falar com você. Porque quando Ele falar com você, as trevas vão se tornar luz. Os abismos serão desfeitos. Aquilo que está sem forma na tua vida vai receber forma. Basta uma palavra que vem de Deus. Você tem que entender que pregar não é somente você abrir a Bíblia e ficar lá, não, porque no grego, no hebraico, não sei o que, não. É você ter autoridade daquilo. Aquilo que você está pregando antes tem que ser verdade em você. Como Jesus falou: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele fala isso no ano de jubileu, no ano em que os escravos seriam libertos, de 50 em 50 anos. Os escravos estavam contando: 1, 2, 3, 4. Quando der 50 eu vou ser livre. Quando der 50 o meu filho vai ser livre. Quando der 50 o meu irmão vai ser livre. E ele vem e fala: o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Ele me vocacionou para libertar os que estão presos em cadeias, em prisões. E ele termina, coloca lá o livro e fala: hoje se cumpre essa palavra. Aleluia. Ele é um profeta? Ele é um mestre? Não, ele é a própria palavra encarnada. Por isso que ele fala: se vós estiveres em mim, e as minhas. Ele não fala: se vós estiveres em mim, se eu estiver em você. Se você estiver nele, e se as palavras dele estiverem em você, tudo vai mudar. Então você tem que refrear a tua boca. Você tem que refrear a tua língua. E a sua única situação é estar nele. E o que tem que estar dele em você? Só que para as palavras dele estar em você, você tem que estar disposto a ouvir.
Nós estamos vivendo uma época de muita informação, muito conteúdo. Você já acorda de manhã, pega o celular, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas palavras que não acrescentam em nada na tua vida, não mudam nada. Deus falou para o homem: olha, na viração do dia eu vou vir estar com você. Deus cria o homem, Deus forma o homem. E quando Deus termina essa criação, quantos estão comigo? Quando Deus conclui essa criação, no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, olha o que acontece. Oh Deus, verso 28. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem. Deus disse. O homem começou a viver a partir daquilo que Deus disse. Agora a mulher vai lá e a serpente fala. E ela ouve o que a serpente, e ela pega o que a serpente falou e também leva para o homem comer e falar. Por que comer? Por que fruto? Porque entra na tua boca. Aí tem gente que entende errado. O que contamina não é o que entra, mas o que sai. O que está querendo dizer com isso? Que tem coisas contaminadas que entram na nossa boca, mas elas não poderão contaminar a nossa essência dentro de nós, se nós tivermos um posicionamento correto de santidade. Mas quando nós não estamos no posicionamento, no alinhamento, aquilo que entra contaminado dentro de nós, nos contamina, e o que sai de nós é contaminado. Então, Jesus, embora eles batiam nele, cuspiam, arrancavam sua barba, aquele ódio que as pessoas tinham entrando nele, não alimentava ele em ódio, porque ele era santo. Ele estava em todo o tempo olhando para o Pai, se comunicando com o Pai. Aí ele fala: Pai, por que o Senhor me desamparou? Eu estou precisando de palavra, eu preciso de palavra. Tem momentos, querido, que você procura uma palavra de Deus e não tem, e você vai ter que se apoiar na fé. Não tem coisa que mais dói na vida de um crente que o silêncio de Deus. Você pode brincar de servir a Deus, o Espírito Santo pode te chamar na madrugada para orar e você falar: agora não. A gente é soberbo, a gente é orgulhoso. Mas na hora, querido, do aperto, que você começar a buscar a Deus e Ele não falar, vai doer. Quem aqui já sentiu o silêncio de Deus? Vocês que são mais velhos, crente mais velho, que já sentiu o silêncio, dói ou não dói? Você jejua, não é assim? Você ora, você vem nos cultos tudo, você compra a Bíblia nova, você compra a roupa de ver Deus nova, vai para a igreja, dá oferta, volta até dar dízimo, e faz tudo, e o que acontece? Nada. Sabe por quê? Ele não pode ser comprado pelos seus rituais. Sabe o que a palavra de Deus diz? Estou cansado dos seus rituais, porque vocês me louvam com seus, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que ele está falando? Você não, olha só, querido, aprende. Você não pode colocar na tua boca aquilo que não está no teu coração. É por isso que ele fala: seja o seu sim, sim, e o teu não, não. Às vezes você canta coisas aqui, louvores, que você no teu coração não quer isso. Nós passamos uma geração que cantava vários louvores que não vivia o que cantava. Abro mão dos meus sonhos, a vida por ti. Aí daqui a pouco, não vou citar nome, senão vou ser processado, essa mesma banda que gravou essa música rachou com o pastor. Por quê? Porque achou que estava ganhando pouco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem lembra dessa banda? Rachou com o pastor deles, porque começou a vender muito CD. Pastor, nós estamos ganhando pouco, tem que aumentar aí. Ah não, mas nós vamos destinar para outros projetos aqui o dinheiro. Vocês já têm o salário de vocês. Ué, mas que vocês iam abrir mão de tudo por ti? Agora entrou na justiça contra o pastor. Você está vendo como é que a gente é? O que fazer? A gente cantava. Quem cantou muito essa música? E você abriu mão do seu sonho? Você abriu mão da sua vida?
ou você até hoje continua vivendo do seu jeito? São palavras jogadas ao vento. Por quê? Esse povo me adora com os seus lábios. Sabe o que ele está falando? Um povo que gasta as palavras e não entende que palavras são decretos, mas o coração deles está longe. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não adianta você falar, ele quer o que vem do teu coração. Então Jesus chega e ele ajusta isso, ele alinha. Seja o seu sim, sim. Seja o teu não, não. Como é que você quer agradar a Deus? Se você não consegue nem desagradar o teu irmão para agradar a Deus. Às vezes você desagrada a Deus, mas não desagrada o teu irmão. Você não tem coragem de dizer não. Tem gente que está aqui, e eu sei porque eu era assim, tem dificuldade de dizer não para alguém. Mas a palavra de Deus ensina. Por que tem que ser sim, sim, não, não? Porque o sim da boca tem que ser o sim do coração. E o não da boca tem que ser o não. Se você fala sim aqui, mas no coração é não, Deus está falando para você, reprovado. Se você fala não na sua boca, mas no coração é sim, você está sendo reprovado. Há poder em suas palavras. E quando você está num culto, cultuando a Deus, você tem que entender, querido, que aqui, não é porque você não está vestindo uma roupa, doutrina, essas coisas, que você vai entrar na presença de Deus de qualquer jeito, não. A Bíblia fala que diante dele, tudo estremece. A Bíblia fala assim, calam os povos diante dele. Sabe o que é isso? Quando nós estamos diante de Deus, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Então quando você entrar por aquela porta, você tem que entrar o quê? Quieto. Você tem que dobrar o teu joelho. Você tem que chorar. Você tem que clamar. A Bíblia fala que Esaú, embora com lágrimas buscasse arrependimento, Deus não encontrou no coração dele um lugar de arrependimento. Muitas vezes o que nós produzimos nas nossas ações nem sempre é o que está no nosso coração, e é por isso que a palavra que está sendo liberada não tem efeito, porque não é uma palavra de autoridade. É por isso que você vai nos cultos que o pastor está pregando, que você não vê a hora dele parar de pregar para você ir embora logo, que você não está aguentando, porque não são palavras que alimentam, porque só são palavras. Mas quando você está diante de pessoas que têm autoridade de Deus, você fica comendo, aguça o teu sentido. Eu quero mais. Essa palavra está me alimentando. Estou entendendo. A minha vida vai mudar. Eu quero a tua presença. Envia a tua palavra, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Você, igual ontem o pastor Adriano falou, quem está alinhado com Deus, sempre vai ter uma palavra. Por quê? Você não precisa, querido, estar totalmente preparado, ter estudado, ter colocado tudo assim em condição para você ministrar. Você só precisa estar na presença do Senhor. O que Deus fala para Jeremias? Abre a tua boca e eu a encherei. Ele fala para Jeremias, abre a tua boca e eu encherei. Mas antes disso, qual que é a desculpa que Jeremias dá? Eu não passo de um menino, eu não sei falar. Mas o que Deus fala para ele? Sou eu que vou encher a tua boca. Quem coloca a palavra na tua boca é Deus. Amém? Não importa se você não sabe falar bem, se você tiver um coração alinhado com o coração de Deus, eu profetizo que ele vai encher a tua boca de palavras. José, ele está preso, ele foi humilhado, ele passa por várias circunstâncias, e aí, veja só, não é só ter o dom de interpretar sonhos, ele interpreta o sonho de Faraó, fala, olha, vai ter 7 anos de muita fartura, e depois terão 7 anos de muita pobreza. Então, nesses 7 anos de muita fartura, tem que estocar, tem que guardar, tem que ter uma certa logística. E depois, nos 7 anos de pobreza, pode deixar esse texto, vai ter que utilizar esses depósitos. Veja que não é só você saber interpretar. Olha que os profetas, não é só você entrar no profético e entender, você tem que saber apresentar bem a profecia que você tem para entregar. O que a palavra de Deus fala? O espírito de profecia é sujeito ao profeta. Sabe o que significa isso? Deus pode sim ter dado uma palavra na tua boca, mas a forma como você a apresenta
talvez desvaloriza a profecia, descredibiliza ela. A forma como você entrega uma profecia ou vai falar, você que é responsável. Não mude a essência da profecia, mas seja maduro a apresentá-la. Daniel então apresenta a palavra profética e a interpretação. E quando ele termina, Faraó fala assim: mas como que nós vamos fazer isso? Quem vai ser a pessoa responsável para fazer essa logística? Aí o que José faz? Deus falou para ele falar isso? Falou? Não. Mas ele falou porque ele estava cheio de quê? De Deus. Deus mandou Elias falar para não chover? Qual o texto da Bíblia que mostra que Deus falou: vai lá, Elias, fala isso? Não. Mas Deus cumpriu? Sim, porque as palavras de Deus estavam nele. A palavra, o verbo estava nele. Deus mandou Elias fazer o desafio com os 400 profetas de Baal, fazer o desafio do Deus que respondesse pelo fogo, era o Deus verdadeiro? Não, mas Deus não respondeu? Se você estiver pautado na palavra, você sabe o que você tem que fazer. Vai ter momentos que Deus vai falar com você claramente: faça isso. E vai ter momentos que Deus vai esperar que você confie nele, e que você o conheça, e que você se mova nele. É igual um filho. Seu filho está numa situação que ele tem que tomar uma decisão. Olha para mim. E ele tenta ligar para você e não consegue. Ele tem que tomar a decisão naquele momento. Então o que seu filho faz? Ele pega toda a bagagem de ensino que você deu para ele. Ele te conhece. Ele sabe o que agrada a você, o que te desagrada, o que você aprova e reprova. E ele tem que tomar uma decisão baseado na intimidade que ele tem com você. Então depois que você chega: e aí, meu filho, aconteceu essa situação, eu tentei falar com você, eu não consegui, então eu tive que tomar essa decisão. Aí você fala: muito bem, você tomou a decisão correta. Isso é o quê? Indo para um novo nível de maturidade no relacionamento entre pai e filho. É isso que Deus quer com você. Deus quer criar um relacionamento com você ao ponto que Ele pode confiar em que você vai tomar decisões que você sabe que vai agradar a Ele. Aonde está isso, pastor? Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiseres. Ele não fala: pedireis o que eu falar que você tem que pedir. Pedirei o que? Por que Ele pode dar esse cheque em branco para você? Porque Ele sabe que se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, tudo que você vai pedir vai estar em concordância com aquilo que Ele falaria. Só isso. Você entende como isso é poderoso? Nível de confiança que Deus está dando para nós. Você entende isso? Quem compreende o que eu estou falando aqui? Amém? Olha o que acontece aqui em Gênesis 1. Gênesis 3. A mulher vem, ouve a serpente e o que ela comeu. Palavras são decretos e são alimentos para nós. Aquilo que ela comeu, ela oferece também para o seu marido. Qual é o papel, das funções da mulher, na forma que ela demonstra um amor pelo seu marido, pelos seus filhos? Deus colocou a mulher para o quê? Preparar. Não só a mulher, o homem pode fazer isso também, né? Mas na maioria das vezes a mulher está preparando uma refeição para alimentar uma família. Isso não é desonroso, isso é bíblico, isso é honroso. E a mulher, ela leva um alimento para o marido dela. Só que aquele alimento não é um alimento que vem da vontade de Deus. É um alimento produzido de uma fala de uma serpente. Deus antes vinha e falava com o homem todo dia na viração do dia. Agora ao invés do homem ouvir a Deus, ele está ouvindo quem? A mulher que ouviu a serpente. Que tipo de palavra você está ouvindo? E quando você ouvir uma palavra diferente da palavra de Deus, ela vai gerar em você o quê? Diferentes o quê? Pontos de vista. Quem está entendendo? Um ponto de vista diferente. Então às vezes você está lá: eu estou vendo um ponto de vista diferente. Por isso que tem gente que fala: não, a Bíblia tem várias interpretações. Porque um só é o Espírito. E a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Então se você tem o Espírito de Deus, você não tem espírito de confusão. E você entende exatamente o que o Espírito estava querendo falar. Mas se você está se alimentando de outras coisas, você está entendendo
no ambiente que é o ambiente de Deus, aquilo que não é de Deus. O Éden era um ambiente de Deus? Sim ou não? Deus tinha total controle daquele ambiente, até o momento que entrou uma outra opinião. Como o pastor Adriano falou ontem, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. O que é o conhecimento do mal? É trevas, é dúvida, é outro ponto de vista. Eu posso estar aqui e eu olho para aquela escritura ali atrás, na minha frente, no púlpito, que está escrito o quê? Jesus. E agora eu posso ir lá para trás e eu vou sentar atrás de alguém. Então, eu já não consigo ler toda a escrita, eu só vejo a coroa e o J. Mas alguém fala para mim, não, Diego, lá está escrito Jesus. Eu vou falar, não está escrito, eu estou vendo. Só tem uma coroa e um J. O fato do meu ponto de vista não permitir que eu enxergue o que está escrito lá, não muda o fato de que aqui está escrito Jesus. Então, o problema não é aqui, mas o problema é a posição a qual eu estou. Você precisa estar na posição que Deus te colocou, para que você entenda as coisas da forma clara, para que a mensagem seja clara. Fala para o teu irmão, você precisa estar na posição que Deus te colocou, para que a mensagem chegue até você de uma forma clara. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14, 10, na NVI. 1 Coríntios 14, 10. Quantos estão comigo? Deixa fluir o Espírito. Deus está libertando pelo entendimento. Amém? Rapidinho, Samuel. Pega aí, assume aí. Vamos lá. Preciso de agilidade. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Na outra versão fala que há muitas vozes. Há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Cada uma está o quê? Apontando para alguma coisa. Cada um está querendo defender. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas estão querendo o quê? Defender o que elas acham que é correto. Cada um está defendendo o seu lado. Cada um está defendendo o que acha que é certo. Cada um está defendendo aquilo que acha melhor. Olha o que fala em 1 Coríntios 14, 8. Preste atenção. Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Na outra versão, olha o que diz. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? O som tem que ser claro. Tem muitas vozes no mundo, cada um está falando uma coisa. Mas o que é o certo? Como é que você vai estar preparado para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, se você não ouviu o som certo? Amém? Sabe o que eu acredito? Eu acredito que todas as vezes que nós estamos diante de Deus, da palavra de Deus, nós estamos diante de trombetas. Naquela época, as cidades, elas tinham muros ao seu redor, e sobre os muros tinha os homens chamados atalaias ou sentinelas. E sabe o que eles tinham na mão deles? Uma buzina. E eles tinham vários tipos de toques para quando animais estavam vindo, quando era inimigo, quando alguém estava chegando para abrir o portão para essa pessoa. Então, para cada tipo de pessoa que estava chegando no portão da cidade, porque todo o tempo a cidade tinha que estar fortificada, eles pegavam uma trombeta diferente, uma buzina e tocavam. Então o som tinha que ser claro para a pessoa que estava lá, para abrir o portal de acesso, ou deixasse fechado para que ninguém entrasse, ou abrisse para que permitisse que entrasse a pessoa correta. Se ele desse o som errado, poderia estar permitindo que um inimigo entrasse na fortaleza e destruísse a cidade. E Deus nos coloca, nós, como os atalaias e sentinelas. Você que é pai, você é sentinela da tua casa. Você que é mulher, você é uma sentinela da tua casa. Você é um atalaia, então você tem que ter a voz clara de Deus, para que você possa o quê? Dar a direção correta. Então, agora é momento de buscar a Deus, não é momento de buscar as suas coisas. Então, se Deus está tocando essa trombeta, você tem que dar uma resposta para ela. Porque toda vez que você está diante da palavra, você está diante de uma trombeta, de um atalaia que está dizendo, gente, é tempo de nos organizarmos, é tempo de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, é tempo, vamos. Só que as pessoas que não ouvem o som, elas vão fazer outras coisas. Só que a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 52,
Olha o que fala. Só que nem sempre vai ser assim. Vai ter um dia que isso vai acabar. E se você ficar negligenciando a trombeta, um dia vai ter o som da última trombeta. Por que o texto está escrito última? Porque enquanto não chega a última, uma trombeta está soando, porque Deus é misericordioso e está te dando uma oportunidade. Fala comigo, eu estou recebendo uma oportunidade. Olha o que fala, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha para mim, quando a trombeta soar, quem que vai ouvir primeiro? O que está escrito lá? Quem vai ouvir primeiro? Por quê? A Bíblia fala que aonde os mortos estão, aonde eles vão, lá em Eclesiastes fala que não tem o quê? Obras. Quem está muito ocupado com obras dessa terra não pode ouvir às vezes a trombeta. Não tem, perde a sensibilidade de ouvir o Espírito. A Bíblia fala, os mortos ouvirão a Deus. Sabe por quê? Quem é morto não oferece resistência. Ah, pastor, estou chateado porque aquela pessoa fez isso para mim. Deixa eu te falar, não ande ferido não, ande morto. Se você está andando ferido é porque você ainda não morreu e você precisa ir para a cruz então. Só anda ferido quem ainda está vivo para si mesmo. Aí a gente se engana, achando, coloca até uma cruz em casa, ou alguns colocam até uma cruz com Jesus lá, sendo que Jesus ressuscitou e não está naquela cruz. Quem deve estar naquela cruz agora, sabe quem é? Você. Porque ele fala, quem quer vir após mim, tome a sua. E a gente acha ainda que cruz significa carregar o fardo. Ah, estou carregando a minha cruz, o que é isso? Ah, estou cuidando do fulano de tal que é doente. Não, você não está entendendo nada. Sabe o que você devia fazer? Entender que Deus permitiu aquele fulano doente com fralda para você lavar o cocô, o xixi dele, para quebrar o teu orgulho, para Deus transformar através da vida dele o seu coração. Para Deus te colocar na cruz. Não é um fardo, não deveria ser um fardo, mas deveria ser um motivo de Deus estar crucificando o teu ego na cruz, para que você seja transformado e santificado, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então quando ele está falando, quem quiser vir após mim, o que é isso? Quem quiser seguir a mesma direção que eu estou indo. Olha o som que está saindo da boca dele, escutem bem. Tomem a sua cruz. Aí quando você pensa em cruz, não é aquela dificuldade, não é aquele problema que você tem, não. O que é que eu tenho que me impede de ouvir claramente a voz de Deus? O meu orgulho, a minha dureza de coração, e eu tenho que colocar lá na cruz isso. A minha reputação, tudo na cruz. E depois que eu coloco na cruz, ele fala o quê? Segue-me. Deixa tudo para depois seguir ele. Agora tem muita gente vindo para Jesus e trazendo suas vontades, seus desejos juntos. Coloca na cruz. O problema, querido, que tem a igreja só fica tratando pecado. Isso aqui é pecado, tira daqui. Aquilo ali é pecado, tira de lá. Não se trata pecado. Que isso, pastor? Não, se trata incredulidade, porque o pecado é filho da incredulidade. Você pode tratar um pecado moral numa área que a pessoa errou e que todo mundo está sabendo e que escandalizou a igreja. Mas você, se não tratar a incredulidade que está dentro do coração dela, a iniquidade. A iniquidade, né? Eu falei incredulidade. A iniquidade, ela é pai do pecado. O pecado é filho da iniquidade. Você pode tratar um pecado moral, mas ainda assim a iniquidade vai estar dentro do coração daquela pessoa e ela vai cometer outros pecados escondidos que você não sabe. Então não adianta a gente tem que ser duro sim, e tem que ter padrão na igreja, mas não adianta ficar tratando um pecado isolado aqui, moral. O que é isso? É o que aconteceu entre Davi e Saul. Moralmente, Davi pecou pior do que Saul, porque ele mandou matar o melhor amigo dele para ficar com a mulher do cara, sendo que tinha um monte de mulher. E Saul não fez nada disso, não adulterou, não fez nada de errado. Mas tem o seguinte, os pecados muitas vezes nos afetam moralmente. Mas pior do que o pecado que afeta moralmente é a iniquidade no coração. Deus olha e fala assim, tem iniquidade no teu coração. Deus tratou a iniquidade do coração de Saul e falou para ele, é melhor que você obedeça do que sacrifique.
Sabe que Deus viu no coração de Saul? Um coração indisposto a ouvir e a obedecer a Deus, um coração cheio de iniquidade. Então, ele não cometeria só aquele pecado, mas tantos outros, porque estava cheio de iniquidade. É por isso que Davi ora e fala o quê? Cria em mim um coração puro. Por quê? Ele está querendo dizer o quê? Arranca a iniquidade. Porque se o Senhor arrancar a iniquidade, eu não vou cometer mais nenhum pecado. Por isso que ele fala, as tuas palavras, a tua palavra, a tua voz, eu gravei, eu registrei e gravei no meu coração para não pecar contra ti. Você quer parar de pecar? Não fique tratando o pecado. Não posso masturbar, não posso prostituir, não posso não. Não fique tratando, trate a iniquidade do teu coração que dá a luz e gera o pecado. Então pega as palavras de Deus, a identidade que Deus tem para você, coloca dentro de você, fala, eu sou filho de Deus, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou transformado, eu sou chamado por Deus, eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida, eu vou viver o melhor ano da minha vida, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. Se encha das palavras de Deus, grave as palavras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando você começar a ouvir a palavra e ela estiver gravada dentro de você, você vai começar gerado por fé. Você não vai mais deixar que a iniquidade te mova para o pecado. Você vai ser gerado por fé. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou avançar. Eu caí, mas eu vou levantar, eu vou vencer de novo. Cria em mim, meu Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não retires de mim o teu Santo Espírito. Aí Deus falou, é esse homem que eu quero. Ao invés de nós como igreja afastarmos os pecadores, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer ele para perto. E nós vamos trazer ele para o nosso coração. E o nosso modo de ver, o nosso coração vai transformar também a vida deles. Você não afasta um pecador de você, mas você se assenta com ele. Por quê? Porque se você é um santo, você não é contaminado por ele, mas você santifica ele. Jesus senta com bêbados, Jesus faz isso. E qual que é a oração de Jesus lá no final, na oração sacerdotal? Pai, eu peço, eles não são do mundo, eles são meus, mas eu peço, não tire eles do mundo. Sabe por quê, irmão? O que dá sentido no mundo é você e eu, é o sal. Você é sal da terra. Prepara uma comida e esquece de colocar o sal, não tem sabor. O que traz sentido para essa terra é o sal, é a presença de Deus que está dentro de você. São as palavras de Deus que habitam em você. Quem está comigo aí? Então fala que a mulher leva aquelas palavras para o marido e ele come. Pode ser a sua mulher, olha para mim. Se não for aquilo que vem de Deus, não coma. Porque se você não amar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, você não pode amar o teu próximo. Então quando ela traz o que acontece no capítulo 3 de Gênesis, no verso 8. Olha o que acontece. Quando ouviram, o que está escrito? Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor no jardim que andava. Ouvindo o homem e a sua mulher, o que? Os passos. Na minha versão fala assim, quando ouviram a voz do Senhor. Eu não sei se na outra versão está assim. E ouvindo a voz de Deus, que passeava no jardim. Quando Deus, querido, está simplesmente só passeando, o que ele está fazendo? Liberando palavras. E palavras que vêm da boca de Deus são decretos que transformam trevas em luz. Deus está passando no jardim e liberando palavras. E eles tiveram medo da palavra. Por quê? Por que a palavra que antes gerava vida agora gera medo? Porque eles estavam fora da sua posição. Aí a Bíblia fala que Deus, ele chamou o homem no verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou, onde você está? Eu já ensinei isso aqui, mas vou ensinar de novo, porque tem gente que não estava aqui. Essa palavra chamou, no original, eu estava vendo no hebraico, sabe o que significa? Significa que Deus chamou o homem pelo nome. Você pode se esconder de Deus, aumenta um pouquinho. Você pode se esconder de Deus, mas Ele conhece o teu nome. E eu vou te dizer uma coisa, Ele pergunta onde você está, mas Ele sabe onde você está. Quando Ele chama Adão, Ele não chama Eva não. Aqui fala que Ele chamou quem? O homem. E Ele chama o homem pelo seu nome. Por quê? O nome que Deus dá para a pessoa tem a ver com o propósito que Deus tem para ela.
Então Deus está querendo dizer assim: por que você não está fazendo o que você deveria estar fazendo? E aqui fala que Deus fala, aonde você está? Esse onde você está no hebraico é Aieka, A-Y-E-A, Aieka, que significa, não significa que Deus está perguntando aonde ele estava geograficamente. Deus é onisciente, sabia onde Adão estava escondido nos arbustos. Mas significa, Aieka significa, você perdeu sua posição no mundo espiritual. Deus está querendo dizer para o homem, por que você não está na posição espiritual que eu te deixei? E Deus não vai até o homem onde o homem está. Deus fica no lugar de encontro que tinha que se encontrar com o homem todos os dias. E então ele faz com que o homem saia de onde está escondido e venha. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, nós nos escondemos de Deus. Tem gente aqui nessa manhã, Deus está me falando que está aqui escondido, só que Ele te achou. Você veio para cá, vamos lá naquela igrejinha escondida na beira da rodovia, atrás de um galpão, e o Deus que tudo vê está gritando: Aieka, aonde você está? Que você não está na posição que eu te deixei. Volta para a posição que eu te deixei, e então você vai ver as coisas como realmente elas são. Você não vai ver com um ponto de vista, você não vai ver com trevas, você vai ver com luz, com clareza. Volte para a posição que eu te deixei. Deus está falando ao meu espírito. Tem pessoas aqui fugidas, e Deus está falando: volta para a posição. Se você pecou, peça perdão, volte para a presença de Deus. Se você está procrastinando o teu chamado, volte. A voz de Deus não deveria gerar em você medo. A voz de Deus deveria gerar em você resposta. Por que você teve medo de mim e saiu e fugiu? Porque eu ouvi a sua voz. É aquilo que eu falei da posição. Quando você está fora da posição, aquilo que deveria ser uma resposta para você gera o que? Dor. Aquilo que deveria ser a cura para você gera o que? Dor. A palavra te confronta, a palavra vem, parece que está dura. Poxa, o pastor está duro. Não é o pastor que está duro, não é a palavra que está dura, você que está fora da posição. Porque você está se escondendo, porque você está se alimentando de outra voz, que não é a voz de Deus. Você perdeu a sua posição. Então quando você está fora da tua posição, a voz de Deus já não produz mais em você o que ela produzia antes. Então Deus tem que alinhar isso. Olha para o teu irmão, falar onde você está. Deus não está te achando na posição que Ele te deixou. Shekarabas. No verso 10, eu ouvi a tua voz, e porque estava nu eu tive medo e me escondi. A voz de Deus não é para você ter medo, a voz de Deus é para te alinhar para o propósito. A voz de Deus é para apontar para você e dizer: segue-me. Se Ele está mandando os discípulos seguir Ele, sabe o que significa? Que Ele estava indo numa direção que não era a direção de Deus. Tem gente que entende mal aquele versículo que fala assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente acha que esse texto é para quem não é crente, é para todo mundo, para qualquer um que não está nele, porque só está cansado e sobrecarregado aquele que se move fora dele. Então Ele está olhando a você cansado, você lutando com as suas próprias forças para resolver o teu problema. Aí de repente você olha assim: Senhor, estou cansado. Ele dá um sorriso e fala assim: é só você voltar, vem para mim de novo. Volta para mim, se move nas minhas palavras, que você não vai ficar cansado mais. Vem para mim, vem aqui. Vem para a posição de volta que eu te deixei. A posição que você nunca deveria ter saído. Você está se debatendo, tentando se resolver, enquanto eu tenho as palavras de vida. Eu tenho as palavras que vai mudar a tua história. Se voltar para Deus não é estar fora da igreja, deixando de congregar e voltar para a igreja somente, não. Estar fora de Deus é estar fora do propósito. Você pode estar dentro da igreja e estar fora do propósito que Deus tem para você. E aí no verso 11 ele fala: quem te fez saber que você estava nu? Que voz que você está ouvindo? Quem está orientando você sobre essas coisas?
Essa questão da voz, querido, ela é muito séria. A Bíblia fala: a palavra ainda não chegou à minha boca, e tu já conheces. Deus, Ele conhece o nosso desejo, que é produzido, que produz voz. Pode ter muitas vozes nesse mundo. Isaías 30. Acho que verso 14. Pode ter muitas vozes, mas só tem uma voz que vai te levar para uma direção correta. Isaías 30, verso 21. Olha o que diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando você se desviar para a direita ou para, você está indo numa direção e você pensa em pegar um atalho à esquerda ou um atalho à sua direita, atrás de você vai vir uma voz dizendo: o caminho é aquele, ande nele. Você não tem por que se perder, não tem por que se desviar. A voz do Senhor vai estar direcionando você. Por que a voz vai estar atrás? Porque a voz direciona para o propósito. Existe uma voz aqui neste lugar, a voz do Espírito Santo, e ela está direcionando você. Aleluia. Senhor, envia a tua voz. Lá em Isaías 40, verso 3, olha o que diz. Já estou encerrando. Não se esqueça que uma trombeta está sendo soada aqui, e você vai prestar contas para Deus do que você vai fazer com essa mensagem. Quando chegar o dia que vai tocar a última trombeta, e os mortos vão ouvir primeiro. Talvez você precisa morrer para ouvir o que Deus tem que falar. Morrer para você mesmo. Você está muito vivo, você está resistindo demais, você está cheio de desejos e sonhos pessoais demais. Os mortos ouvirão a Deus. Você precisa ouvir. 1 Coríntios 14, 8 diz, Isaías 43, desculpa. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus levantaria o espírito de Elias, que é o espírito do profeta, do profeta Elias, que estava sobre João Batista. Nos últimos dias Deus vai levantar os João Batistas sobre a face da terra. E os João Batistas não vão estar nas igrejas, talvez nos grandes centros, vão estar no deserto, como a gente está aqui. Mas quando você entrar nas igrejas do deserto, você vai ouvir uma voz. Uma voz que não clama por uma denominação, uma voz que não clama por uma visão humanista ou centralizada na religião. Uma voz que não está querendo levantar um império na terra, mas uma voz que está preparando um caminho reto para Deus, preparando a igreja para a última trombeta, para a volta de Cristo. Existe uma voz. Existe uma voz. Ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. Fala para o teu irmão: quem tiver ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz. 1 Pedro 2, 9, olha o que diz. Se coloca de pé no seu lugar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, que os chamou. Essa palavra chamar, no original significa, sabe o que? Uma chamada oral. Deus chamar pelo nome. Deus te chamou oralmente para você ser uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo exclusivo, para sair das trevas, da dúvida, para a luz. Ele disse para as trevas: sejam luz, e foi luz. Amém?
Apocalipse 22. Nós vamos orar. O Espírito e a noiva dizem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Olha a ordem. O Espírito e depois a noiva é quem? A igreja. O que aconteceu com a igreja primitiva? O Espírito entrou dentro dela. O Espírito movimentou a igreja. Hoje as igrejas estão sendo movidas pelo homem, pela instituição. Irmão contra irmão. Irmão processando o outro, pastor rachando com o outro. Por quê? Virou carne. Porque não estão ouvindo? Não estão ouvindo? O Espírito. Porque você só repete aquilo que você ouve. Fala para o teu irmão, você só repete o que você ouve. Aí fala para ele, se o que você está falando não é bom, quer dizer que a voz que você está ouvindo não é boa. Então, a igreja só pode repetir o que o Espírito fala. O Espírito fala, vem. A igreja também diz, vem. Sabe qual é o papel da igreja? Somente falar o que o Espírito fala. A igreja não tem que falar o que o homem fala. A igreja tem que falar o que o Espírito está falando. A igreja só é um repetidor daquilo que o Espírito está falando. Porque sem o Espírito nós não somos igreja. O que nos torna a igreja não é um prédio. O que nos torna a igreja não é uma convenção. O que nos torna a igreja não é quantos anos nós temos de igreja no Brasil ou fora do Brasil. O que nos torna a igreja é estarmos alinhados com a voz do Espírito Santo. E se um dia nós perdemos essa voz, não somos mais igreja. Porque a igreja só repete o que o Espírito fala. Se o Espírito fala vem, a igreja tem que dizer vem. E aquele que escuta também diz vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixa a glória de Deus estar neste lugar. A glória de Deus vai encher este lugar. Espírito Santo de Deus, vem. Vem com tua glória. Vem com teu poder. Fecha os teus olhos. Como eu queria ter a fé que me conduz a andar sobre as águas, como Cristo andou, sair do meu conforto e então viver na nova dimensão onde Ele está, me estendendo a sua mão. Mas as ondas se levantam pra zombar de mim, me lembrando de outras vezes que eu tentei, mas eu falhei. Elas chamam o meu nome só pra me dizer: você não vai vencer, nunca vai vencer. Mas a voz de Deus vem mudar a minha história. Hoje a voz de Deus, ei, diz: não temas, filho meu. A voz de Deus diz que eu nasci pra tua glória. De todas essas vozes que me vêm, eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Digam amém. Digam: estou disposto. Oh, ei. Vamos adorar comigo, como eu queria ter.
Como eu queria ter a fé que me conduz a andar sobre as águas, como Cristo andou. Sair do meu conforto e então viver a nova dimensão onde Ele está, me estendendo a sua mão. Ei! Mas as ondas se levantam pra zombar de mim. Ei! Me lembrando de outras vezes que eu tentei, mas eu falhei. Elas chamam o bem forte, só pra me dizer: você não vai vencer, nunca vai vencer. Mas a voz de Deus, ei, a voz de Deus, filho meu, a voz de Deus, diz que eu nasci pra tua glória. De todas estas vozes que me vê, eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante suas mãos, comece a orar. Comece a orar e dizer: Senhor, eu estou disposto para ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Oh, eu estou disposto a obedecer o que tu tens para mim. Eu quero a tua presença. Oh, deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração. É mais do que religião. Oh, o Espírito de Deus está aqui para renovar, para avivar a esperança para a árvore que foi cortada e lançada para morrer. Ao cheiro das águas brotará e dá fruto como nunca antes. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Você pensa que acha que sabe o que é bom para você, você não sabe. Você pensa que acha que sabe o que é melhor para você, mas não sabe. Deixa que o Espírito de Deus fale. Oh, ei, 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 ei. Oh. Assim como Davi pegou aquela pedra para derrotar o gigante, como eu queria ter a fé para enfrentar o gigante, usando apenas uma pedra, cercado pelo som de 1000 soldados, cheios de inveja, pois não tiveram fé para lutar. E o gigante se levanta pra zombar de mim. Pega a tua voz bem forte, a bateria. Vamos lá. Eu tentei, mas eu falhei. Chama o meu nome só pra me dizer. Vamos, gente, vamos. Nunca vai vencer. Mas a voz de Deus, a voz de Deus diz: não temas, filho meu. A voz de Deus, e de todas estas vozes que me veem, eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. A voz de Deus vem mudar a minha história. A voz de Deus diz: não temas, filho meu. A voz de Deus diz que eu nasci pra sua glória.
de todas estas vozes que me vê, eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus, na voz de Deus, na voz de Deus. Oh, hey, hey. Você que precisa dessa voz, precisa de um renovo, né? Venha para o altar, venha para frente, venha, venha. Oh, busque a voz de Deus, busque a voz do Senhor. Se humilhe diante do Senhor, fala: Senhor, eu preciso da tua voz, eu preciso da tua voz, eu preciso da tua voz. Vem com teu Espírito, vem com tua glória. Santo, nós pedimos, sopra a tua voz neste lugar, sopra a tua doce voz aqui nesse lugar, sobre cada um que dobrou os seus joelhos aqui, que precisa de um renovo, que precisa de uma restauração. Talvez muitos aqui vão ter que realinhar os seus projetos, os projetos que haviam planejados para o seu futuro, para a sua vida, vão ter que realinhar, reorganizar de acordo com a tua vontade. Porque a voz estava meio corrompida, a voz estava meio distorcida. Senhor, venha com uma voz clara. Todo o espírito de Babel, de confusão, nós cancelamos, e venha uma voz clara. Venha, Senhor, com uma voz clara, direcionando, trazendo direção, em nome de Jesus. A voz da sua alma não vai mais dominar você. Como Davi falou: por que você me abate? Por que você me perturba? Cala-te. Manda a tua voz calar, você que está aqui ou aí no teu lugar. Ordene para que a voz da tua alma cala, para que você possa ouvir claramente a voz de Deus. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Toda a alma nós fazemos calar agora, cessar. Está disposto toda a alma a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu irei,
seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui, eis-me aqui. Coração agora, mesmo você que está no teu lugar, coloque a mão no teu coração, faça calar agora a voz da alma, aquieta agora o teu coração, confia no Senhor, a voz dele vai te conduzir, a voz dele vai te direcionar. Há uma voz nesse lugar hoje. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Talvez você veio fugido, você veio para outro fim, para outro propósito, mas essa palavra, ela vai gerar fruto, ela vai conduzir você a um lugar, uma nova dimensão em Deus. Aleluia. Espírito Santo, sopra, Espírito. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos te ouvir, Senhor. A ti seja a honra e a glória para todos, Senhor. Nós rendemos a Ti, nós rendemos totalmente a Ti. Ainda que nós queremos nos desviar de um lado para o outro, a voz do Senhor vai nos conduzir para o caminho correto. Hoje o Espírito Santo vai alinhar você de novo para o caminho. O Espírito Santo que habita dentro de você, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo vai testificar agora no teu coração. Bem-vindo aqui, venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória, oh Pai, vem neste lugar com a tua chama me incendiar, me incendiar, me incendiar. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Aqui no secreto é onde eu preciso ser, e eu sou. Toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz e eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aqui no secreto
é onde eu preciso ser quem eu sou. Toda máscara se vai, o seu amor me satisfaz e eu me sinto tão bem. Senhor, nós entregamos a Ti. É aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Deus está com saudade de você. Você que abandonou a sua posição de oração. Você que abandonou a sua vida de santidade. Ele está com saudade. Ele está falando, volta. Volta. Aleluia. Abraça alguém aí, ora com alguém perto de você. Ministra o renovo de Deus. Renovo de Deus sobre esta pessoa. Se for tua esposa ou teu marido, vocês precisam renovar a aliança de vida de oração. Fala, olha, a gente vai voltar para casa e a gente vai consertar o altar da nossa casa. Nós vamos voltar aos fundamentos. Vamos consertar isso. Nós vamos voltar ao culto familiar. Nós vamos voltar para a presença. Deus está perguntando aonde que a gente está. Aonde foi que a gente perdeu? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que você se perdeu. Você se perdeu da presença de Deus. Você não está encontrando mais o norte, a voz. O que aconteceu? Conserta o altar da tua casa. Deus está mandando fazer isso. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Repara o altar. Tem uma canção do Judson de Oliveira que ele fala o que aconteceu com o fogo, o que aconteceu com a paixão. Ele fala, eu preciso saber, eu preciso descobrir, que eu preciso voltar a queimar. O que aconteceu com o fogo, com a paixão? Foram as distrações que me afastaram. Foi as coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Não há nada melhor do que o teu toque. Não há nada melhor do que o Senhor. Aleluia. Te louvamos, Jesus.